Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos receber com alegria nosso irmão pastor Paulo Vitor de Feira de Santana, que vai estar ministrando a primeira palavra desse dia. Gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor. Amém. Amém, pastor. Boa tarde, geração forte. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus aqui nessa tarde? Então eu quero te convidar a liberar uma palavra de bênção para 3 pessoas nessa noite. Libera aí uma palavra de bênção para 3 pessoas, de preferência que você não conhece ainda, de preferência para quem você nunca mais viu. Abençoa esse irmão do teu lado aí, abençoa essa irmã, diz para ele aí: você é um vencedor, você é abençoado, você é abençoada. Eita, povo abençoado, a geração forte, mais cheia de Deus, mais cheia do Espírito Santo, aleluia. Eternidade, minha prioridade. Quero louvar a Deus por estar mais uma vez aqui nessa igreja. Quero abraçar, cumprimentar pastor Alberto, pastora Francisca, pastora Nayara, pastora Leila. Deus abençoe toda a família sacerdotal, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 20. Se você puder ficar em pé só mais um pouquinho, em reverência à palavra do Senhor, já já você senta. Também trago um abraço da nossa igreja lá em Feira de Santana, da minha esposa, da minha filhinha. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando no YouTube. Deus abençoe a todos os amigos, pastores, em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Eita, Deus poderoso, aleluia. Atos, capítulo 20, a partir do verso 7. E diz assim, quem achou diz amém. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nessa tarde, para sermos ministrados por Ti. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua presença já se faz real aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa falar com a vida de cada jovem, de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa tarde, e que nós possamos sair daqui com a consciência que o Senhor é a nossa prioridade, que o Senhor, meu Pai, é a nossa primazia nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Senta dando glória a Deus e aleluia. A Deus poderoso, aleluia. Fala aí para o seu irmão, fale assim: ô meu irmãozinho. Não, fale para ele: ô meu irmãozinho, por favor, não conversa comigo agora não. Eita, Deus poderoso, amém, irmãos? Glória a Deus. Eternidade, a minha prioridade. O tema que foi proposto, Mateus 6,33, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. O contexto dessa palavra fala sobre comida, bebida e vestimenta, onde Jesus está no Sermão do Monte, ensinando a confiarmos nele, a não andarmos ansiosos e a ter a certeza que ele está cuidando das nossas vidas. O Espírito Santo ministrou no meu coração nessa tarde para trazer sobre a vida de um jovem que entregou a sua vida para Jesus, alguém que foi marcado, alguém que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele teve a consciência que a eternidade deveria ser a sua prioridade. Pastor, quem é que você está falando? Eu estou falando do apóstolo Paulo. Pastor, quem foi Paulo? Paulo foi um jovem que era exímio nas escrituras do Senhor, na palavra de Deus. Ele era conhecido ele conhecia muito da palavra do Senhor. Paulo foi alguém separado para o ministério. Em Atos capítulo 9, Jesus tem um encontro com Paulo, e através desse encontro que Jesus teve com ele, a vida dele jamais seria a mesma. Paulo agora está na sua terceira viagem missionária. Ele entregou a sua vida para Jesus. Ele começa a pregar para aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. Aquele que antes perseguia a igreja, agora virou perseguido. Aquele que antes matava cristãos, agora está colocando o seu pescoço em risco pela causa do Evangelho. E eu quero falar para vocês nessa tarde, a maior alegria de um jovem, de um adolescente, é entregar a sua vida para Jesus e servir a Jesus com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua juventude, com toda a sua alegria, porque nós cremos que Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Nós precisamos ter uma consciência que a nossa vida não termina aqui na terra, mas que existe uma eternidade. No contexto de Mateus 6 está escrito: não ajunteis tesouros aqui na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Quando você faz a obra de Deus, quando você se dedica às coisas do reino, você está acumulando tesouro no céu, onde não pode ser corroído, não pode ser destruído, não pode ser roubado de você. Mas no versículo 7 de Atos 20, no versículo 7 está escrito que era o primeiro dia da semana, e todos estavam reunidos para partir o pão, ou seja, era um culto de santa ceia. Então, eles estavam para partir no dia seguinte, mas a Bíblia diz que Paulo falava com eles. Paulo exortava aqueles que estavam na igreja. Eles estavam reunidos num cenáculo, onde era um espaço no segundo ou terceiro andar, para ouvir o maior pregador depois de Jesus pregando, falando, porque eles tinham fome e sede. Só que Paulo partiria no dia seguinte, só que ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor Jesus pediu para ele fazer naquela noite. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Não deixa que as preocupações de amanhã, não deixa que as preocupações que você tem quando sair daqui te impeça de fazer a obra de Deus. Se você está aqui nessa tarde, esteja 100% com inspiração para adorar, com inspiração para dar o teu melhor ao Senhor, com o coração aberto para receber algo da parte dele. E a Bíblia diz que Paulo exortava os irmãos, ou seja, Paulo encorajava, Paulo ensinava. E quando eu escuto essa palavra, eu me lembro do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E a Bíblia diz no verso 8, acompanhe comigo, que haviam muitas luzes no cenáculo, haviam muitas luzes no cenáculo, haviam muitas, me ajude a pregar, haviam muitas no cenáculo, no galpão que eles estavam reunidos. Mas entenda uma coisa, aquelas luzes não eram lâmpadas como nós temos aqui hoje nessa tarde, eram lamparinas, eram candeeiros,
Eram lamparinas onde a chama só se acenderia se tivesse óleo dentro da lamparina. Ou seja, quanto mais óleo tivesse dentro da lamparina, mais o fogo se acenderia. E quando aqueles cristãos iam caminhando das suas casas para a igreja, eles sabiam que chegariam no lugar onde havia renovo de óleo para as suas vidas, para que a sua luz continuasse brilhando. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa tarde, jovem, adolescente que está aqui, você está na casa do Senhor, e essa tarde é tarde de renovo, essa tarde é tarde do Senhor te encher, essa tarde é tarde do Senhor derramar um óleo fresco sobre a sua vida, para que a luz permaneça brilhando, para que você permaneça de pé, e além de iluminar a sua vida, ilumine pessoas que estão ao seu redor. Havia muitas luzes no cenáculo, está escrito. Só que a Bíblia diz no verso 9, que estando um certo jovem, por nome chamado Eutico. A palavra Eutico, o nome Eutico significa afortunado, sortudo. Um jovem, aqui no original, se fala de um neófito, alguém que é um novo convertido, alguém que está dando os primeiros passos na fé. Então esse jovem estava lá no culto, e a Bíblia diz que ele estava assentado numa janela. Fale comigo, assentado numa janela. Amados, lugar de jovem não é sentado em janela. Lugar de jovem é de joelhos diante do altar do Senhor. Aleluia. Lugar de jovem não é no mundo, lugar de jovem é dentro da igreja se enchendo para voltar para o mundo e fazer a diferença, aleluia. Lugar de jovem não é vivendo as obras da carne, lugar de jovem é fortalecendo o espírito, porque está escrito que na batalha da carne e do espírito vence aquele que está mais preparado, e você está aqui nessa tarde enchendo o teu espírito de poder, de graça, de unção para vencer a carne. Amado, janela é lugar de indecisão. Janela é lugar daquele que não tem certeza do que quer. Por quê, pastor? Porque quando eu estou sentado numa janela, eu consigo ver o que está acontecendo lá fora, mesmo estando dentro do culto. Quando eu estou na janela, eu consigo ouvir aquilo que está acontecendo lá fora, mesmo com o meu corpo estando dentro da igreja, mesmo fazendo a obra do Senhor. E o Espírito Santo fala para nós nessa noite: eu não quero você olhando na janela lá para fora, eu quero você de volta ao altar, eu quero você fazendo a minha obra, eu quero você de pé na minha presença. Então Eutico estava sentado numa janela, e a Bíblia diz que ele caiu. Fale para o seu irmão, cuidado para não cair. Agora olhe para cá, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu preciso estar com os meus pés firmados na presença do Senhor. Só que ele caiu do terceiro andar, e a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. Deixa eu falar algo para você. Quando Eutico caiu, ele não caiu para dentro da igreja. Quando Eutico caiu, ele caiu para fora da igreja. Vou repetir: Eutico sentado numa janela. Quando ele caiu, porque foi tomado por um sono profundo, ele não caiu para dentro, ele caiu para... Por que, pastor, ele caiu para fora? Porque mesmo o corpo estando dentro da igreja, o seu coração estava lá fora. Porque mesmo participando do culto, do congresso, do maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, o seu coração, os seus pensamentos estavam lá fora. E quando eu caio lá fora, eu viro presa fácil para o diabo me destruir. Mas você nessa noite está se fortalecendo pela palavra do Senhor. Você não vai cair, você vai ajudar outros a se levantar. Aleluia. Vou repetir: você não vai cair, você vai ajudar outros a se levantar. Pastor, eu cheguei caído aqui nessa tarde. Tem gente aqui que vai te levantar pelo poder do sangue de Jesus na sua vida. Pastor, eu cheguei fraco, Ele te fortalece. Pastor, cheguei aqui pensando em desistir, Ele renova o teu ânimo, Ele renova as tuas forças. Ele é contigo, amados.
E a Bíblia diz, queridos, que ele é tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. Tomado de um sono. Amados, e aqui eu preciso destacar algo sobre Eutico. Talvez Eutico era aquele jovem que trabalhou o dia todo, que tinha muitos afazeres, como costumamos dizer, eu estou muito ocupado, eu estou na correria, é porque a faculdade, pastor, está apertando o final de semestre, não porque o meu trabalho não dá tempo, queridos. Muitas coisas que vocês estão vivendo e vocês vão viver são resultado de oração que vocês oraram, pelos teus profetas que te abençoaram, liberaram palavras de bênção. Quem é abençoado aqui nessa tarde? Quem é abençoado aqui nessa tarde? Amém, você vai continuar crescendo, avançando para fazer a diferença. Só que Eutico, ele dormiu, e sono na Bíblia fala sobre fraqueza espiritual, frieza espiritual. Em Juízes 13, Sansão dormiu no colo de Dalila. Enquanto ele dormia, os seus cabelos foram cortados, os seus olhos foram furados, e a presença de Deus se retirou da vida dele. 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 estavam preparadas quando o noivo chegou, 5 não estavam preparadas porque não tinham azeite. Em Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é tarde de despertar, é tarde de acordar, é tarde de estar na posição para receber aquilo que Deus tem para você, é tarde de se levantar e falar assim: ao Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo para fazer uma célula, pode contar comigo para fazer uma casa de paz, pode contar comigo para fazer a tua obra, para fazer a diferença, porque você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Então ele caiu do 3º andar, foi tomado de um sono profundo. Mesmo com sono, eu preciso destacar, quem está com sono diga amém. Estão ligados? Ô glória, né? Normalmente alguns falam, aqui ninguém falou, e está povo inteligente e abençoado, aleluia. Só aqui em Itabuna mesmo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Eutico, mesmo com sono e cansado, estava participando do culto, pastor Bira. Eita glória! Mesmo com sono, estava participando do culto, mesmo cansado, mesmo atarefado, colocou a sua vida à disposição do Senhor. Por quê? Porque mesmo você cansado, mesmo você com sono, mesmo você com pouca força, quando chega na casa do Senhor, o louvor fala contigo, porque o louvor é a Bíblia pregada e cantada, aleluia. Alguém te abraça, alguém te cumprimenta, o pastor prega, a pastora prega, e a palavra entra no teu coração. Alguém faz uma oração e tu recebe o renovo. Então mesmo cansado, ele estava lá. Eu quero falar para você, e você que está cansado, com sono, pensando em desistir, até não querer estar aqui, você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo te atraiu para aqui, para te despertar nessa tarde, para que você possa fazer a diferença. E o Senhor está falando conosco: a eternidade precisa ser a nossa prioridade. A eternidade, aquilo que está além de nós, aquilo que o Senhor prometeu. Você está em uma igreja que prega que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, e em breve voltará em nome de Jesus. Está Deus poderoso, aleluia. Verso 9, sobre um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, pastor Lucas. Quem foi levantado morto? Eutico. Vou perguntar, você responde: quem foi levantado morto? O jovem caiu no meio do culto de Santa Ceia, caiu do 3º andar. O pastor está pregando, alguém fala: pastor Paulo, que não era Paulo Vitor, mas era o apóstolo Paulo. Coincidência, né? Cristocidência. Alguém caiu, pastor, e está morto. Segura essa revelação. Quem olhava de cima, parecia que estava morto. Mas o pastor vai descer do altar, vai chegar perto e vai dizer: não está morto, ainda está vivo.
Pastor, não entendi. Tem pessoas que você está achando que está morto. Já tentou uma vez, duas, três, já orou 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Deus está dizendo para nós nessa noite: está parecendo que está morto porque tu está longe. Chega perto que o poder que está dentro de você vai impactar esse jovem, vai impactar essa jovem, vai impactar essa pessoa. Aleluia. Ele para a pregação, ele para o discurso. E no verso 10 a Bíblia diz: Paulo, porém, descendo. Irmãos, quem não está subindo, está Quem não está subindo, está Quem não está abençoado, está amaldiçoado. Paulo desceu. Escute essa. Eutico caiu. Paulo desceu. Pastor, há uma diferença entre descer e entre cair. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, pastor? Quem caiu precisa que alguém desça para levantá-lo. E só pode levantar se tiver força do alto. A igreja não precisa de autoajuda. A igreja precisa de ajuda do alto. Aleluia. Ele desce. Ele para o discurso e agora ele desce. Tem outra revelação aqui. Qual, pastor? As minhas atitudes são mais importantes do que as palavras que saem da minha boca. Não adianta apenas levantar as mãos e cantar e não viver. João disse: vós sois os meus amigos, palavra de Jesus. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele para o discurso e agora ele desce para atender aquela alma que tinha caído, mostrando que 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Então o Senhor está nos chamando nessa tarde para um alinhamento do meu discurso com as minhas ações. Um alinhamento com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que está escrito. Não precisa responder. Se Jesus olhar agora o teu WhatsApp, o que é que ele vai ver? Se Jesus olhar o teu TikTok, o que é que ele vai ver? Se Jesus abrir teu Instagram agora e olhar quem é que tu está seguindo, o que é que ele vai ver? Meu Deus, que pastor é esse? Se Jesus olhar teu celular agora, vai ter jogo do tigrinho aí ou não? Está repreendido em nome de Jesus. Sai! Ô irmão, porque está escrito em Malaquias 3, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e que não serve, entre aquele que é fiel e o infiel. Então, olha, eu tenho 25 anos nessa igreja. Aceitei Jesus com 7 anos de idade. Sabe aquelas crianças que vêm na frente, que às vezes falam assim: não, ali não sabe o que está fazendo. Não, 7 anos de idade, pela misericórdia do Senhor. Com 12 me batizei nessa igreja. Meu pastor Valdemir Adriano me batizou. Entrei na universidade, não desviei. Fazia célula na universidade. Eita glória! Enquanto os crentes se desviavam, eu ficava: ô Jesus, deixa um manifestar aqui para eu expulsar, para o teu nome ser glorificado, meu Pai. Ô Jesus, fiz célula, irmão. Por quê? Porque o Senhor me colocou lá para ser sal, para ser luz. Aleluia! Formei, não desviei. Ei, você que está entrando na universidade, você que está estudando, estude, cresça, mas não se esqueça que Deus te colocou lá para fazer a diferença. Aleluia! Casei nessa igreja. Fui pai nessa igreja. Fui ordenado pastor nessa igreja. Daqui a 9 meses serei pai pela 2ª vez nessa igreja. Glória a Deus. O que é isso? As escolhas que você faz hoje vão determinar onde você chegará.
Cuidado, juventude. Mas Paulo desceu, Eutico caiu, verso 10. Ele desce, ele se inclina sobre ele e o abraça, ou seja, ele desce do terceiro andar e abraça aquele jovem. Ele dá um abraço e diz assim, ó: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Pastor, o que é isso? O poder do Espírito Santo que estava na vida de Paulo, aleluia. A graça que estava sobre a vida dele quando ele tocou, quando ele abraçou, quando ele se inclinou, operou o milagre, aleluia. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Levante a sua mão direita se você puder. Você está recebendo agora poder do alto sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você vai tocar em pessoas, e essas pessoas serão libertas. Tem gente que começou a receber. Você vai tocar em pessoas, essas pessoas serão libertas, curadas pelo sangue de Jesus. O mal vai bater em retirada, o inimigo vai ter que sair, porque há um jovem, um adolescente, há um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio da graça, cheio dos céus na sua vida, que vai ser usado para levantar outros, vai ser usado para ganhar almas para Jesus, será usado para fazer a diferença nessa geração. Aleluia, glória a Deus. Ele se inclinou, e aqui eu fico pensando, irmão, Salmo 40, o que está escrito? Esperei, isso, tem crente aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, atendeu o meu socorro, depende da tradução, mas eu fico imaginando Deus se inclinando. Imagina Deus do céu se inclinando para a gente assim, ó. Ali tem um jovem que vai fazer a diferença. Deus se inclinando. Olha a oração da minha filha, olha como ela não se corrompeu, se inclinou. Se incline, verso 11, e subindo e partindo pão, ou seja, passou pela luta, passou pela prova, passou pela dificuldade, e a dificuldade não paralisou Paulo. Ou seja, irmãs, quem passa luta e prova aqui? Eu e mais quem? Levanta a mão só para eu ver. Luta, prova, gigante para derrubar, todo mundo. Fala assim comigo, problemas. Não, fala como um crente pentecostal. Problemas, todos têm. Mas problemas existem para serem resolvidos. Você é um resolvedor de problema. Você não é um criador de problema. Você foi chamado para resolver, para solucionar, para ser resposta. Em nome de Jesus, toma posse disso. Toma posse disso, irmão. Passou pela luta. O que foi a luta? Alguém morreu no culto. Para o culto. Inclinou, orou, ressuscitou. Agora volta para a posição. Não deixa a luta te paralisar. Sabe qual é a maior mentira de Satanás? Deixa eu me consertar primeiro, que agora eu venho fazer a obra de Deus. Tu não tem energia, irmão. Primeiro tu toma uma decisão e Jesus te capacita. Primeiro tu se posiciona e Deus vai te enchendo. A Bíblia diz em Tiago 3, não sejam muitos de vós mestres, porque serão cobrados com muito maior rigor. Mas Deus, eu não tenho capacidade. Tiago 1,5, quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele te dará liberalmente. Mas Deus, eu luto e não vejo nada. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor preparou para aqueles que nele esperam, aleluia. Você precisa crer que há uma palavra sobre nossas vidas, e nós precisamos perseverar naquilo que está aqui na nossa camisa, na camisa de alguns aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida,
vestimenta, ou seja, a estrutura para você permanecer de pé, a provisão diária para a vida do homem, a vida da mulher. Verso 11: e subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer, e assim partiu. Está escrito: o caminho do justo é como luz de aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite. E isso, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 20, no verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao teu nome, ó Senhor, nosso Deus, aleluia. Está escrito que a voz do Senhor despede labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus do impossível. Você serve um Deus que, como está escrito aqui atrás, Hebreus 13:8, Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se posicione nessa tarde, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar, juventude. Deus quer te usar, adolescentes. Deus vai te usar, juventude. Deus vai te usar, adolescentes. Pessoas que têm uma chamada na sua vida de pastoreio, de pregação, de louvor, um chamado para ser cabeça, um chamado para fazer a diferença. O Senhor está esperando você se posicionar, porque quando você se posicionar, esqueça, Deus e você é maioria, Deus e você a vitória é certa, Deus e você, agindo Deus, quem impedirá? Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, quero respeitar o meu tempo. Irmãos, tenha certeza, a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para qual foi enviada. Agora você precisa sair daqui nessa tarde com a convicção de que você precisa mudar de atitude. Mudar de falar e fazer. Não se mover segundo a sua própria vontade, mas se mover debaixo da direção do Espírito Santo, aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, o Senhor se move através de um fogo, do vento, mas o Senhor também se move através de uma brisa. Sopra os corações nessa tarde. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, nos capacita, Senhor, para permanecermos de pé na Tua presença, para fazermos a diferença nessa geração. Senhor, eu repreendo agora o espírito que tenta colocar a depressão, a crise de ansiedade, o espírito que faz este jovem, essa jovem cortar, se mutilar, cortar os braços. Meu Pai, essa pessoa que tem dificuldade com a sua língua, queima agora, Pai, tudo que não provém de Ti. Toca agora, Senhor, na individualidade de cada um, Pai. E eu te agradeço, porque aqui em Itabuna, meu Pai, nesta tarde, está a geração que vai fazer a diferença, está a geração que vão ganhar muitas almas para Jesus, está uma geração que serão pessoas bem-sucedidas, está uma geração que formarão famílias fortes, está uma geração que será fiel à Tua palavra, que irá perseverar na oração, no jejum e na Tua palavra, Pai. E eu abençoo agora cada jovem, cada adolescente, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se você toma posse, dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Pastor Lucas.
Pastor não, gente, obreiro credenciado. Amém? Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Quantos querem mais? Amém? Tem mais, viu, gente? A gente vai ter agora louvor novamente.